Esta é a série Desapegando-se, Introdução à Meditação Ativa, e vai ser composta de pelo menos 7 episódios curtos como o primeiro, onde falamos sobre força, raciocínio crítico e transmutação. Todo o conteúdo desta série é proveniente de trechos do meu livro O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma, que vai ser lançado este ano ainda, em 2020. Meditação e despadronização. Nós somos percepção pura, encapsulada em uma unidade de carbono e movidos a impulsos elétricos. Independente de qual dos 3 grandes reinos se faz parte, cada um dos seres deste e de qualquer outro universo possível não passa de uma diminutíssima célula do todo, incumbida da missão de ajudar o todo a conhecer e a experienciar todas as possibilidades e todos os infimamente minúsculos recantos e esconderijos que existem em si mesmo por toda parte. A nossa existência nada mais é do que Deus tentando se conhecer ao máximo em todas as suas possibilidades. Se estamos inconscientes de nós mesmos, inconscientes do que realmente somos, então estamos desperdiçando simplesmente tudo na vida, pois quando estamos inconscientes de nós mesmos, estamos fatalmente também inconscientes da macro-realidade que nos cerca. Entretanto, a esmagadora maioria das pessoas vive e morre totalmente inconsciente da maravilha miraculosa da vida que recebeu. Por que isso acontece? Todos os condicionamentos pelos quais passamos desde a infância criam em nós uma espécie de autômato, um robô que realiza atividades por nós quando estamos com a mente absorta em algo alheio à atividade da qual estamos efetivamente ocupados naquele momento. Por exemplo, é o robô que dirige o teu carro quando você fala ao celular enquanto está dirigindo. É o robô que realiza o ato de comer quando você assiste televisão enquanto está almoçando. É o robô que te lava e te enxuga todos os dias quando você está naquela habitual tagarelice mental enquanto está tomando banho. Você não está realmente presente no volante, nem na mesa do almoço e nem no box do banheiro. Isso é muito mais sério do que as pessoas de alcance mediano podem sonhar em imaginar, pois esse processo é uma verdadeira bola de neve da inconsciência. O robô começa meio tímido, na tua infância ainda, mas ele jamais para de acumular poder e chega uma hora que ele assume uma dominação total sobre você. Então, você perde todo o controle sobre os teus impulsos biológicos mais baixos, perde o controle sobre o teu ego, sobre a tua mente e sobre as tuas emoções. Você agora não passa de uma folha seca à deriva num vendaval. É exatamente isso que tem ocorrido repetidamente com as massas populacionais de toda a nossa história. Pessoas profundamente conscientes de si mesmas são as coisas mais raras nesta nossa colônia penal. Se você não quer ser apenas mais uma folha seca no vendaval insano das massas de manobra, você vai ter que se despadronizar. O processo de despadronização não é curto, mas é bem mais simples do que se imaginaria. Atingir o ápice do processo de despadronização nada mais é do que uma descrição moderna para o antigo conceito da iluminação, do despertar do indivíduo para a realidade sem qualquer tipo de filtro. Meditação é simplesmente uma ferramenta utilizada para conseguir despertar de forma consciente, consistente, mais harmoniosa, mais eficaz, muito mais rápida, bem menos dolorosa e mais divertida também. É possível despertar sem a meditação? Sim,
É possível despertar sem meditação. Entretanto, vai ser um processo inconsciente, conflitante, inconsistente, sem garantia de resultados, muito mais lento, super doloroso e muito entediante também. A escolha, como sempre, cabe a você e fica por tua conta. Agora, outra coisa muitíssimo importante sobre meditação é que, historicamente, os gurus orientais da era moderna, sejam eles carecas ou cabeludos, barbudos ou barbeados, com sua postura e imagem públicas cuidadosamente pintadas, como se eles fossem supostos deuses da perfeição, da santidade, da simpatia, da compaixão, da castidade, da humildade e do desapego sobre a terra, caminhando como se levitassem dentro de suas túnicas chamativas ou com seus turbantes coloridos. Esses gurus deixaram um legado dogmático muito prejudicial no inconsciente das massas. A equivocada noção de que, se você medita, você obrigatoriamente tem que ser um esmero exemplo de perfeição, de santidade, de simpatia, de compaixão, de castidade, de humildade e de desapego sobre a terra, caminhando como se levitasse dentro de uma túnica chamativa ou com um turbante colorido. Dentro da psique moderna, a doutrinação da culpa é como um cisto psicossomático gerado pelos fanáticos religiosos de todos os tempos, te corroendo lentamente, sem você perceber. E a culpa é uma frequência vibracional castradora, paralisante. Depois do medo, a culpa é a frequência mais destrutiva que pode dominar a tua mente e as tuas emoções. Aproveite a prática da meditação ativa para também, aos poucos, começar a observar a culpa escondida nas entranhas escuras e empoeiradas da tua mente e das tuas emoções. Esteja consciente da culpa influenciando os teus padrões comportamentais durante o dia. O leigo, pelo fato de não ser capaz de conceber ou absorver a realidade da prática da meditação ou a natureza do estado meditativo, sempre vai associar quem medita àquela imagem dogmática incutida no seu inconsciente. É por isso que quem não faz a mínima ideia do que meditação seja, sempre vai te cobrar uma postura do homem santo e perfeito que está na cabeça dela, e nada poderia ser mais absurdo do que isso. Isso é uma projeção da pessoa em cima de você, uma das falácias mais comuns que você vai testemunhar no teu dia a dia. As pessoas vivem se projetando nos outros. Se todo mundo que medita tivesse que ser um esmero exemplo de simpatia, de compaixão e de misericórdia, seria impossível conceber a parábola de Jesus espancando, chicoteando e expulsando os agiotas e cambistas do templo. Um ser iluminado, usando de violência física, em vez de passar a mão na cabeça deles, perdoá-los e tentar ajudá-los a enxergar a luz. Da mesma forma, abordando agora o lado oposto da mesma moeda, também não haveria a menor possibilidade de haver monstros e assassinos frios e calculistas que preferem desfrutar de suas vinganças, tal como refeições frias no futuro, do que como pratos fumegantes que acabaram de sair do fogão naquele instante. Em situações não sérias, se for de modo consciente, sem ser impetuoso, sem agir como um robozinho escravo do teu próprio corpo, dos teus pensamentos e das tuas emoções, se é realmente você que está no controle escrutinado da situação, você pode muito bem, às vezes, agir de forma severa, ou de forma irônica, ou jocosa, ou ofensiva, e pode até mesmo ser rude ou agressivo, caso a situação assim requeira. E, às vezes, a situação assim requer. Nunca prejudique ninguém, mas também não deixe que algumas pessoas deitem e rolem em cima de você. Cada situação é uma situação, mas se você prestar atenção,
é fácil notar que a maioria das pessoas que te cobram respeito não te dedicam o mesmo benefício. A maioria das pessoas que te cobram gentileza não te dedicam a mesma cortesia. A maioria das pessoas que te cobram lógica argumentativa não oferecem o que cobram de maneira tão veemente. Por outro lado, dependendo da situação, faz sentido acionar a tua boa vontade, relevar e dar um desconto para algumas dessas pessoas, e até mesmo sacrificar uma parcela do teu tempo para ajudá-las. Entretanto, às vezes, especialmente quando a situação não é séria, a maioria dessas pessoas não merece o teu tempo, a tua seriedade, nem o teu respeito. Você tem todo o direito de vez em quando, tirar um sarro e se divertir um pouco trollando os chatos e os idiotas de plantão. Você não está se rebaixando ao nível deles, entre aspas aí, como gostam de argumentar os filósofos, entre aspas, de boteco Blue Pill. Você está simplesmente agindo de acordo com o que cada situação permite ou pede. Ou está apenas se divertindo um pouquinho às custas de um desocupado inconveniente ou desrespeitoso. Não há nada de errado nisso. Não importa se o idiota espera que você haja como um anjo de simpatia e misericórdia. Não importa se o idiota te chama de arrogante. Os idiotas nem mesmo sabem a diferença entre arrogância e trolação, sarcasmo, ironia, cinismo, aspereza ou descortesia. Arrogância é você, dentro de um contexto onde reina a lógica e a coerência, não aceitar a abordagem de ninguém além da tua. É achar que a tua abordagem é a única que tem valor, que você é superior a todos em todas as áreas. Agora, reconhecer um idiota arrogante e não poupá-lo dessa observação não é arrogância nenhuma, é simplesmente não ser condescendente. Especialmente depois de começar a praticar a meditação ativa, você passa a maior parte do teu tempo relevando coisas que 99% dos moralistas hipócritas jamais conseguiria relevar. O que importa se, de vez em quando, você dá uma trollada num migtinho ou num escravoceta da vida? Pouco importa. Só você sabe das coisas que tem relevado. As pessoas que te cobram não fazem a menor ideia do que se passa na tua vida. Por isso não conseguem reconhecer nem valorizar. Só sabem cobrar. Não se culpe por não tolerar aqueles que se mostram incuráveis pacientes da síndrome do efeito Dunning-Kruger. Se você está quieto no teu canto e algum deles vem te perturbar gratuitamente, você não é obrigado a ser tolerante nem gentil, a menos que essa seja realmente a tua natureza. Em uma situação dessa, os idiotas agem a partir de total inconsciência, falta de lógica e despropósito, mas você está totalmente consciente do que está fazendo e aprendendo com a situação, ou está se divertindo um pouco com ela. Você não tem qualquer obrigação em ser perfeito como um anjo celestial. Não desperdice o teu tempo debatendo com idiotas. Não jogue pérolas aos porcos. Eles que desperdicem tempo em outro lugar, bem longe de preferência. Pois bem, essa foi a parte 2, e na parte 3 vamos falar sobre a melhor respiração para meditar. Um agradecimento muito especial a você que apoia o meu canal financeiramente no Patreon, pois o YouTube desmonetiza todos os meus vídeos. Aqui é o tiozão. Aquele abraço de sempre. Te vejo na parte 3. Over and out.